Olá, sejam bem-vindos ao Evangelho à Distância da Federação Espírita do Estado de São Paulo. O Evangelho de hoje encontra-se no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, capítulo 23, Moral Estranha, itens 7 e 8. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Mas antes de iniciarmos o nosso Evangelho, vamos acalmar os nossos corações, sentir a presença meiga de Jesus entre nós e pedir aos seus mensageiros que nos transmita confiança, conforto e paz para os nossos lares e nossos familiares. E ele disse a um outro: segue-me. E ele respondeu: Senhor, permita-me antes ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Esta passagem está em Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. O que podem significar essas palavras? O que Jesus quis nos dizer com deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? O Mestre é amor, o Mestre é bondade. Ele jamais iria censurar o jovem por estar cumprindo um dever filial de enterrar o pai. Nessas palavras há um sentido muito mais profundo. Lembrar que Jesus é o educador do espírito imortal. Vamos procurar entender o que ele quis dizer com mortos. Primeiro, refere-se ao corpo físico. Segundo, àquele que, por falta de conhecimento, desconhece a vida espiritual. Sabemos que nossa passagem pela Terra tem prazo de validade. Nascemos e partimos. Todos têm o bilhete de volta, mas vivemos como se fôssemos eternos aqui na Terra. Nosso bilhete de volta, porém, não contém ano, mês, dia e nem hora marcada. Ao Pai Celestial pertence nossas vidas. Por isso, não devemos ficar tão apegados às coisas materiais e à matéria. O nosso corpo não é senão uma vestimenta para o nosso espírito. E em seus ensinamentos aos discípulos, o Mestre alertava da sua partida e de que estaria novamente entre eles para provar que a vida continuava, a vida espiritual. Despertemos para a fé. A fé é maturidade de entender que a vida tem alegrias e tem tristezas. Ter fé, mesmo quando estamos com o coração ferido, machucado, enlutado. Ter fé não é louvar, orar, pedir. Ter fé é compreender os ensinamentos de Jesus. É servir a Jesus antes de ser servido. Em nenhum momento o Espiritismo condena as cerimônias fúnebres, mas nos mostra que o respeito para com os mortos não se prende apenas à matéria, que o espírito continua vivo, necessitando do nosso respeito, dos nossos bons sentimentos, das nossas orações, para que cheguem até eles
em forma de ânimo, de coragem, de desapego, reanimando as suas forças para a nova caminhada. Jesus ainda enfatiza para não ficar apegado às coisas materiais, aos objetos deste ente querido. Nos lembra que nos seus ensinamentos ele diz: somos espíritos imortais. A morte não é o fim, é o começo da verdadeira vida. Não deixemos que o desespero tome conta do nosso coração. Confiança, fé. Sabemos o quanto dói, e dói muito perder um ente querido, mas é na fé que encontraremos o remédio para a nossa dor. Nos ensinamentos de Jesus encontraremos as respostas para as nossas perguntas. Jesus não falava de morte, mas de vida. Quando quisermos lembrar do ente querido, basta pensar. O pensamento atravessa fronteiras, nos traz as recordações mais distantes, porque longe é um lugar que não existe. Vamos envolver o ente querido numa saudade doce, para que ele possa receber essas nossas vibrações amorosas e saudáveis. Saudades daqueles que partiram faz parte da nossa caminhada, mas podemos escolher como nos comportar diante desta saudade. Lembrar que o pensamento é energia e atravessa o espaço, então que possamos lembrar amorosamente, lembrar levando luz para que ele se sinta confortável, para que ele possa assim ser amparado nessa nova trajetória. Todos os ensinamentos de Jesus são para despertar o homem físico para o homem espiritual. Nos lembra que a maior preocupação deve ser com o espírito, pois a verdadeira pátria não está na terra. Lembremos um trechinho da oração de São Francisco. Ele diz: e é morrendo que se vive para a vida eterna. Irmãos, vamos despertar para a verdadeira vida. Muitos estão de olhos abertos, mas não despertaram para a vida e caminham cegos, presos a tudo que diz respeito à matéria. São como mortos-vivos que seguem adormecidos, vítimas seduzidas pela riqueza, pelo egoísmo, pelo poder, pelas falsas luzes, esquecidos que uns precisam dos outros. Despertemos para a nossa vida interior, superior. Acordemos para o trabalho das boas obras e Jesus nos ajudará, através dos seus ensinamentos, a nos ajudar e ajudarmos ao próximo. Ele nunca disse que seria fácil, mas afirmou estar ao nosso lado sempre. Sigamos Jesus. Muita paz.